Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo de número 26, para a glória de Deus. Eu louvo a Deus por poder estar aqui nessa noite com os irmãos, visto que nós estávamos ansiosos para que chegasse essa sexta-feira, para que a gente pudesse estar ministrando e orando pela vida dos irmãos. Eu sei que Deus, Ele está aqui no nosso meio, e Deus tem trabalhado e tem falado e tem nos abençoado, amém? Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, nós vamos estar fazendo a leitura a partir do versículo 26. Deus abençoa cada um dos irmãos que se esforçaram para estar aqui. A obra de Deus, ela não pode parar, e nós não vamos parar, mas nós vamos prosseguir sempre na fé, buscando a Deus de todo o nosso coração. Nós sentimos um pouco de falta de algumas pessoas hoje, mas Deus está no controle de todas as coisas. Mas que bom que você está aqui para refletirmos na palavra de Deus. Lucas capítulo 8, versículo 26, está escrito: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, encontro vindo da cidade, um homem, desde muito tempo, estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas no sepulcro. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelos demônios para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que os mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. Amém. Pode se sentar. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja aqui nessa noite. É muito importante que cada um de nós estejamos atentos àquilo que Deus Ele quer ministrar aos nossos corações. Nós estamos terminando essa última sexta-feira desse mês de fevereiro com essa campanha que Deus colocou no nosso coração, uma campanha de cura e de libertação. Durante esse período, nós temos ministrado à igreja sobre alguns temas. Nós temos pregado sobre cura, sobre libertação. E nessa noite,
para que nós possamos crescer, para que nós possamos também saber como agir diante de algumas situações, eu gostaria de estar falando um pouco mais sobre este assunto com os irmãos. Eu sei que muitos dos irmãos que estão aqui, assim como eu, a gente conhece muitas pessoas perturbadas, a gente conhece muitas pessoas oprimidas, a gente conhece muitas pessoas que têm manifestações, a gente conhece muitas pessoas que às vezes ouve vozes, que às vezes acontece tantas coisas espiritual na vida dessas pessoas, e muitas das vezes a gente tem um pouco de dificuldade para ajudar essas pessoas, para poder orientar essas pessoas. A gente percebe, à luz da Bíblia Sagrada, que esse caso de espíritos imundos, esse caso de demônios apoderar-se da vida das pessoas, isso não é uma coisa de agora, mas isso sempre existiu desde que o mundo é mundo. Nós temos algumas situações que acontecem no Antigo Testamento, nós temos várias situações que acontecem no Novo Testamento. Então não tem como a gente ir contra a verdade, não tem como a gente desmentir aquilo que a Bíblia ela enfatiza, aquilo que a Bíblia ela fala várias vezes sobre esta situação. Quem não conhece o caso do rei Saul, que no Antigo Testamento, quando os espíritos apoderavam da vida dele, eles mandavam que chamasse Davi para que tocasse a sua harpa, e quando Davi tocava a harpa, salmodiava a Deus, o espírito ele saía de Saul e o deixava sossegado, o deixava em paz. Nós temos algumas situações no Antigo Testamento que trata sobre isso, mas quando nós olhamos as narrativas dos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas, nós vamos encontrar várias vezes Jesus se deparando com essa situação, Jesus se deparando com esse quadro espiritual de pessoas, às vezes sofrendo de alguma situação por causa de espíritos malignos que apoderavam da vida das pessoas. E isso é muito sério. Muitas pessoas dentro da igreja, eles perderam o senso, e hoje já não conseguem mais acreditar, e muitas pessoas hoje dentro da igreja, até mesmo professando a fé em Cristo, tem casos de pessoas possessas, pessoas oprimidas, pessoas endemoniadas, mesmo manifestando a fé, mesmo dizendo que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, e enfim. Quando nós olhamos para esse texto aqui, que eu acho que é uma das piores passagens que nós temos da Bíblia Sagrada, quando fala sobre esse assunto, que é com respeito ao endemoniado de Gadara, isso nos assusta, porque nós temos essa passagem confirmada, não só pela boca de Lucas, mas também Mateus falou sobre esse episódio, Marcos também falou sobre esse episódio, e Lucas também nos deu um pouco mais de detalhe sobre esta situação. Quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe que Jesus, ele, como sempre, está navegando no mar da Galileia e está indo em direção à cidade de Gadara. O que muitas pessoas desconhecem aqui dentro desse texto, que quando nós olhamos alguns textos atrás, a gente percebe que o que aconteceu no mar da Galileia. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22, nos fala sobre quando Jesus apazigua a tempestade. Os discípulos Pedro, Tiago e João estavam dentro do barco, Jesus dormindo no barco, e de repente o vento assopra forte, a tempestade é muito forte. O desespero dos discípulos é tão grande, porque eles estão pensando que vai morrer, estão pensando que seria o último dia da vida deles. E quando eles estão todos assustados, eles acordam Jesus. E quando eles acordam Jesus,
Jesus então se coloca de pé, repreende a tempestade, repreende o vento, e a Bíblia diz que houve bonança. O interessante aqui é que muitos dos pesquisadores, muitos dos estudiosos, acreditam que essa tempestade que foi enviada antes, ela não foi uma tempestade comum, mas ela foi uma tempestade que foi preparada pelo próprio inimigo. Ela foi uma tempestade criada pelo próprio diabo e as suas potestades das trevas. Por que a gente pensa isso? Porque a gente percebe que Jesus está indo para onde? Jesus está indo para Gadara. Jesus está indo para a cidade aonde tinha um homem que estava possesso de demônios. Aonde que o texto diz que quando Jesus interroga ele e pergunta quem estava ali, ele diz claramente, é uma legião. Essa palavra legião, de acordo com o entendimento que os romanos têm acerca de uma corporação de soldado, ela equivale a cerca de 6.000 soldados romanos. E quando a gente olha para isso, nos assusta, porque a gente pensa, como que 6.000 demônios podem apoderar-se do corpo de uma única pessoa? Mas pelo texto bíblico, ele pode, porque o demônio não está sujeito à matéria, não está sujeito à lei da física, porque ele é um ser espiritual. A gente percebe o que está acontecendo na vida desse rapaz. A gente percebe que por causa dessa possessão, este homem andava nu. Ele não andava vestido com a roupa comum, mas ele andava pelo sepulcro. Gente, quem gosta de andar em sepulcro? Quem gosta de ficar passeando em cemitério? Este homem, muitas das vezes, eles tentaram, dentro do texto bíblico que a gente observa, amarrar, prender ele com grilhões, mas o texto diz que quando eles tentavam prender ele com alguma coisa, ele quebrava tudo. Ele quebrava essas coisas e ele continuava. Outras narrações do texto diz que este homem, ele machucava a si próprio. Ele pegava pedras e começava a bater contra o seu próprio corpo, e essa era a situação deste homem. A gente observa que quando Jesus pisa na cidade de Gadara, ele sai do mar, sai do barco, pisa. Imediatamente este homem, possesso de demônio, ele vem. E ele então dobra o joelho diante de Jesus. E qual que é a pergunta dele? O que que você vem fazer aqui, ó Filho de Deus, do Deus vivo? O que eu tenho contra ti? E ele começa a ficar atemorizado. E Jesus não quis bater papo com o diabo, mas Jesus simplesmente repreendeu e disse para Satanás, sai dele. E a legião ainda insistiu que se fosse para eles saírem, eles queriam que eles o permitissem apoderar-se de porcos que estavam por ali. Outra coisa nos chama a atenção dentro desse texto, porque a gente percebe que os demônios, eles não podem apoderar só do corpo de pessoa, mas também no corpo de animais. Quantas vezes nós já passamos, talvez já viu algum caso assim? Eu me lembro que uma certa ocasião aqui na igreja teve um rapaz que ele aceitou Jesus. A família dele tudo mexia no espiritismo. A família dele, isso eu estou falando de mãe, de irmãos, todo mundo era envolvido com o espiritismo. E quando ele tomou a decisão de aceitar Jesus aqui na igreja, na ocasião, este homem chegou na casa dele e começou a mudar os hábitos da casa dele. Como, por exemplo, começou a passar louvor na casa dele, começou a ler a Bíblia na casa dele, começou a adorar a Deus na casa dele. E este homem, por si só, não tinha nenhum pastor lá, não tinha nenhum crente lá, mas ele começou a passar mal e ter ânsia de vômito dentro da própria casa dele. E quando me ligaram para ir lá, que eu cheguei lá, ele falou, pastor, tem alguma coisa errada com o meu cachorro. O meu cachorro nunca me estranhou, e hoje ele queria me morder, hoje ele queria me atacar. E a gente sentia, irmão, o corpo arrupiando da cabeça até os pés, porque a gente percebia que aquilo era uma própria ação do inimigo contra aquela família. A gente observa o que esses demônios eles podem fazer com a vida das pessoas. E é por isso que nós temos que estar atento, alerta,
Porque hoje nós perdemos a capacidade de discernir o espiritual. Nós vivemos só no material, nós vivemos só no físico, só naquilo que está na frente dos nossos olhos, só no mundo comum. Mas o mundo espiritual, ele existe, e o mundo espiritual, ele sobrepõe o mundo físico. Tem muita coisa que acontece na vida da gente, que acontece no meio da família da gente, que acontece às vezes no processo da vida da gente, que é espiritual. Mas tem coisa que a gente não entende. Por exemplo, eu me lembro que Jesus se deparou com uma mulher. Esta mulher, ela sofreu a vida toda com um problema. Qual que era o problema dela? Ela andava encurvada. Ela andava encurvada, não conseguia levantar a cabeça para olhar para cima. Ela nasceu assim. Aquela mulher viveu a vida toda assim. Mas um dia, quando Jesus entrou dentro da sinagoga e viu aquela mulher encurvada naquela situação, o texto diz que Jesus, ele chegou perto dela, e Jesus orou por aquela mulher e falou: saia dela, espírito de enfermidade. E imediatamente aquela mulher, ela levantou e começou a ficar normal, com o seu corpo reto, e foi imediatamente liberta daquele espírito de enfermidade. Mas se não fosse Jesus, talvez ela ia morrer assim. Se não fosse Jesus, talvez o resto da vida dela seria daquele jeito. Por quê? Porque nós paramos de perceber. Às vezes tem pessoas, irmãos, que pensam que o diabo não existe. Mas eu queria dizer para você que tem muita gente que está vivendo neste mundo iludido com muitas coisas, mas uma mentira que Satanás quer contar para a igreja, contar para o mundo, é que ele não existe. Porque quando ele consegue convencer alguém que ele não existe, ele vai desgraçando a vida da pessoa, ele vai destruindo o sentimento da pessoa, ele vai destruindo a vida financeira da pessoa, ele vai destruindo a vida espiritual da pessoa, e ele vai acabando com a pessoa. Observa o que está acontecendo aqui. Uma coisa que nós temos que compreender, para que nós possamos crescer aqui nessa noite, é que nós temos que entender que os demônios, eles são nada mais, nada menos do que anjos caídos. Todos eles um dia, eles habitaram no céu. Todos eles um dia adoravam a Deus. Todos eles um dia serviam o nosso Deus Todo-Poderoso e estavam no céu. Mas aconteceu no céu uma rebelião. E essa rebelião, ela foi chefiada por um anjo, que era um dos principais anjos do Senhor. Nós o conhecemos como Lúcifer, mas a Bíblia aponta este nome como a estrela da manhã, porque o nome Lúcifer no original, ele não existe. Quem trouxe essa colocação para nós foi Jerônimo, na sua tradução da sua Bíblia Vulgata, quando ele começou a usar esse termo para Lúcifer, que significa portador de luz. Este anjo, nós temos a descrição dele em Isaías 14, nós temos a descrição dele em Ezequiel 28, e ele começou, meus irmãos, imagina isso, começou a enganar todos os outros anjos, começou a seduzir todos os outros anjos, seduzir os anjos para poder seguir após a sua rebelião, porque ele não estava satisfeito com a posição dele, e ele queria se assentar nas alturas e ser semelhante ao Altíssimo, diz a Bíblia. Mas irmãos, como alguém pode tentar alguma coisa contra Deus? Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus está presente em todo lugar, Deus tem o poder sobre todas as coisas, e Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que passa na nossa mente, no nosso coração, o nosso pensamento. Deus conhece tudo, e ele não ia conhecer o que Lúcifer estava aprontando, o que Lúcifer estava fazendo. Por causa disso, aconteceu algo com este anjo, porque ele foi expulso do céu, ele foi lançado neste mundo, nas potestades dos ares, porque ele foi lançado de baixo, de cima para baixo, foi o lugar para onde ele veio. Observa que quando Jesus estava aqui na terra, Jesus orientou seus discípulos em Lucas capítulo 10, versículo 18, e Jesus disse assim: eu via Satanás como um raio, ele cair do céu.
Então a gente percebe que Lúcifer, ele caiu do céu. Mas ele não caiu só, mas ele caiu e arrastou 1/3 dos anjos que seguiram após a sua rebelião, que seguiram após a sua queda. Então, a partir do momento que estes anjos caíram, eles se tornaram espíritos sem corpos. Esses são espíritos revoltados que querem destruir com a nossa vida, que querem destruir com a nossa alma. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10, fazendo a alusão ao salteador, mas é uma representação forte sobre Satanás. Diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Qual que é a missão dele? É essa. Qual que é a missão de Lúcifer e seus demônios? Matar, roubar e destruir. Essa é a missão deles. A gente observa que nós não estamos trabalhando, que nós não estamos lutando com a carne, que nós não estamos lutando contra os nossos irmãos. Às vezes a gente briga, às vezes a gente deixa de reconhecer que por trás dessas coisas existe um demônio que está agindo contra a vida das pessoas. E às vezes a gente acaba fazendo aquilo que o diabo quer. E às vezes a gente percebe que Satanás quer acabar com a nossa vida. Ele quer nos afastar de Deus. Ele quer nos afastar do caminho de Deus. Ele quer que nós venhamos para a mesma perdição que ele. Porque não existe salvação para Lúcifer e os teus anjos. Eles se tornaram demônios. Eles se tornaram espíritos enganadores. Eles perderam a sua beleza. Eles perderam a sua formosura. Eles perderam o seu estado original que eles tinham. E agora são demônios. E às vezes, irmãos, eu agradeço a Deus por a gente servir a Deus, porque eu fico imaginando no mundo espiritual quantas batalhas que existem, às vezes de Satanás contra a nossa vida. E Deus tem ordenado os teus anjos a nosso favor para nos proteger. Mas acontece que tem algumas coisas, e aqui eu começo a falar de uma coisa, presta atenção. Eu estou trazendo revelação séria para a sua vida aqui hoje. E que revelação? Porque nós estamos dando legalidade para o inimigo. E a legalidade, ela só acontece, olha aqui, quando eu abro essa brecha para Satanás e os seus demônios, ou quando eu dou essa legalidade sobre a vida dos meus filhos. Tem pessoa que olha para os seus filhos e fala assim: quando você crescer, você não vai ser ninguém. Quando você crescer, você vai pagar tudo que você me fez. E às vezes a pessoa, o pai, a mãe, está dando legalidade para o inimigo agir na vida da criança. Eu venho nessa noite te dizer em nome de Jesus: se você não puder abençoar o teu filho, não amaldiçoe a vida dele, mas tenha na sua cabeça, profetiza que o teu filho vai ser uma bênção, que o teu filho vai crescer, que ele vai ser um grande homem, uma grande mulher, que ela vai ser uma pessoa importante nessa sociedade. Abençoa a vida dessa pessoa. Quantas pessoas que nós temos dentro da igreja que estão cheias de complexo, porque acha que não é capaz de chegar a lugar nenhum, que não é capaz de vencer na vida, que nasceu para sofrer, que nasceu para morrer. Mas é mentira de Satanás. Eu venho com esta palavra de Deus aqui nesta noite. O simples fato de você existir é uma prova de que Deus te ama e que você nasceu para ter sucesso nessa vida. O simples fato de você existir. Mas como que acontece então as brechas? E às vezes as brechas, ela acontece porque é interessante a gente observar o que Jesus, ou o que o Apocalipse diz para nós. Por exemplo, no capítulo 12 e no versículo de número 12 de Apocalipse, tem um texto espantoso. Esse texto, quando ele revela o momento que houve a batalha no céu, onde Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E a Bíblia diz que Satanás, ele foi lançado por terra. Mas olha o que diz Apocalipse 12, versículo 12: pelo que alegrai-vos, ó céu. Por que o céu tem que ficar alegre? Porque o Satanás foi expulso do céu, o Lúcifer e os seus anjos. E vós que nele habitam, os seus anjos. Mas ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
O diabo tem grande ira, sabendo que ele tem pouco tempo. Então ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para a gente perder a salvação, para a gente perder a vida, para a gente perder o direito de morar no céu. E às vezes como que essas coisas acontecem? Primeira coisa, que às vezes o inimigo, ele consegue apoderar-se da vida das pessoas, às vezes é por maldição hereditária. Nós temos que estar atento, irmão, com isso. Em nome de Jesus, mulher. Em nome de Jesus, homem. Você que está aqui nessa noite, esteja atento, busque a Deus. Porque tem muitas pessoas sofrendo por maldições hereditárias. Às vezes no meio da família teve um quadro, a pessoa era um alcoólatra, e agora meu filho está um alcoólatra. O pai era traficante, agora o filho virou traficante. O pai era usuário de droga, agora o filho está usuário de droga. Isso pode ser uma hereditariação, uma hereditariedade. E às vezes a gente tem que estar atento a essas coisas. Eu me lembro há muito tempo, um dia um pai gritou aqui na porta dessa igreja, pedindo socorro, falando de quem que é o pastor dessa igreja. Me chamaram, eu, o irmão Ivanei, chamaram o presbítero Márcio, e falou assim: é porque o meu filho está esquisito lá em casa. Era na esquina aqui, ó. Quando nós chegamos ali, sabe o que estava acontecendo? O rapaz, a mãe dele estava segurando ele na parede, segurando uma faca peixeira que estava na mão dele. Quando nós chegamos, ele correu para o quarto. Quando nós entramos no quarto, ele caiu no chão de cara. Quando nós fomos orar para ele, o demônio saiu, foi embora. E aquilo começou uma batalha. Eu falei: vamos para a igreja, pai. Vamos para a igreja, mãe. Vamos para a igreja, filho. Eles não queriam mexer com a igreja, porque tem gente que acha que igreja é um lugar ruim, que tira a liberdade. A igreja não tira a liberdade de ninguém. Você é livre para fazer o que você quiser. Só que tem um porém: você também vai colher o fruto da sua escolha. Ou você tem que saber o que você está escolhendo para a tua vida e para a tua casa. Porque nós escolhemos pela nossa escolha. Essa família, um dia eu estava trabalhando de madrugada, a mãe me ligando desesperadamente: tem como vir aqui? Eu estou no trabalho, só lá com 6 horas da manhã. Quando a gente chegou lá, o marido dela estava debaixo de uma coberta, possesso de demônio. Sabe o que o demônio escreveu no braço do marido dela? Rasgou na faca e escreveu: o filho dela é meu. E acontece que um dia a mãe escuta alguém riscando a parede. Quando ela escuta riscando a parede, ela fala: quem está riscando a parede? Chega lá, o menino dela estava lá de cócora, riscando a parede, escrevendo com a faca: ele é meu, eu vou levar ele possesso. Eu pelejei, irmão, com essa igreja aqui em favor dessa família, mas essa família não quis nada com Jesus. Sabe o que aconteceu? Satanás levou esse menino com 15 anos de idade, mudou para o Santa Cruz, foi para o tráfico e foi assassinado no tráfico. 15 anos de idade, porque o diabo não brinca. Eu não te conheço, mas se você está percebendo que algumas coisas estão acontecendo na sua vida, busque a Deus. Porque às vezes a maldição hereditária, ela é um problema. Às vezes quantas pessoas que participam ou já participou na vida, de forma direta ou indireta, em centros espíritas. E tudo isso é uma legalidade. Toda pessoa que frequenta esses lugares acaba recebendo infestação de demônios na vida deles, porque às vezes participa direto ou indiretamente. E nós temos que pedir: Deus, eu renuncio, eu quebro na minha vida toda maldição, toda ação de Satanás contra a minha casa. E quando não é isso, são por coisas de trabalhos ou despachos que são mandados. Eu pergunto: como é que está a sua resistência espiritual? Se hoje alguma pessoa fazer alguma coisa contra a sua vida, você vai ficar de pé ou vai cair? Como é que está a sua resistência espiritual? Porque por incrível que pareça, essas coisas a gente não brinca. E é bom a gente lembrar, eu com toda a experiência que eu tenho com essas coisas, mas um belo dia eu fui para Rio de Janeiro com a minha família, passear na praia. E passei lá na Petrópolis, na cachoeira, nas pedras. E um sargento que estava comigo falou assim: e aí, pastor, você tem fé ou não tem? Tem. Você tem coragem de quebrar essas macumbas aqui? Eu falei: é agora. Subi pelas cachoeiras. Quantos trabalhos que estavam ali no Petrópolis, naquela cachoeira.
Quantos santos, quantos despachos com fita verde, com fita vermelha, com moedas, com uva e com isso, com aquilo. E eu comecei a chutar aqueles negócios e falei assim: sai pra lá, orixá, sai pra lá, caboclo da mata. E tô picando o pé naquilo tudo, e chutando, e tal. Então Jesus está comigo, sangue de Jesus tem poder, e tal, e tal. Tô picando o pé. Mas acontece que quando acabou aquilo ali, que eu quebrei, mas quebrei muita macumba. Mas quando eu entrei dentro do carro, eu virei para minha esposa e falei: esposa, não tem um remedinho para dor de cabeça não, que minha cabeça está dando uma dorzinha. Tá, não, é só dor de cabeça. Mas no outro dia, quando eu cheguei na praia, no dia quando eu acordei com meu pé de esquerdo todo inchado e cheio de bolinha. E eu comecei a falar: misericórdia, o que está acontecendo, gente? Foi 9 dias na praia, ou 9 dias difícil, andando, mancando o tempo todo, sentindo tanto de dor, e não querendo acreditar que era aquela palhaçada que eu tinha feito ali, e não querendo acreditar que era a minha meninice, querer brincar com coisa séria, com coisa espiritual. E ali foi no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, o pé inchando, tudo de ruim aconteceu nesse pé. Até um mergulho que o Henrique me fez cair da pedra lá, que nós foi nadar lá, eu meti o dedão no ouriço, que fisgou os dedão do pé tudinho para acabar de infernizar, tudo de ruim. Mas eu me lembro que quando eu cheguei aqui em casa com o pé inchado, eu cheguei, sentei no sofá e falei: Deus, me perdoa pela minha meninice. Eu mesmo peguei um óleo pela fé, passei no pé e falei: eu repreendo toda macumba, toda feitiçaria na minha vida, em nome de... No outro dia meu pé amanheceu desinchado e sem bolha nenhuma, e eu percebi que aquilo era espiritual. E quantas pessoas que às vezes, irmão, por vítima de um trabalho de macumba, um despacho que foi feito, e a pessoa às vezes está sofrendo e está pensando que não sabe de onde que veio isso, não sabe o que está acontecendo. E nessa noite eu estou vindo com essa palavra de orientação, porque às vezes, do mesmo jeito que vem por hereditariedade, por participação direta e indireta no centro espírita, por macumba que são mandadas, às vezes tem pessoas também que às vezes elas são atingidas por isso, por comidas que são sacrificadas a ídolos. Todas as vezes que você ora para alguém, que essa pessoa você ora e ela começa a ter ânsia de vômito, isso não é comum. Isso são coisas espirituais. Essa pessoa com certeza ela participou e comeu. Sabe qual que é o problema dos crentes hoje? A gente senta numa mesa e não quer nem saber de Jesus. A gente manda brasa de tudo. A gente esqueceu de levantar a mão para cima e falar: Pai, graças eu te dou pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado na minha mesa. Agradecer a Deus. Quantas pessoas que estão atingidas por essas coisas na vida, comida sacrificada a isso. Tem gente que é maldosa, irmão. No Santa Cruz tinha um menino que namorou com uma moça, e ele namorou com essa moça. Foi muito engraçado, que o dia que ele terminou com a moça falou: você está terminando comigo? Tem problema não, pode terminar. Mas você vai ver, uma semana depois ele foi para a cadeira de roda. Ele ficou 3 meses andando de hospital a hospital, Belo Horizonte, Betim, e ninguém achava nada. Mas um dia eu estava na Deus e Amor ainda. Foi eu lá nessa casa, juntamente com o irmão Gilmar e uns outros irmãos, Juscelino. E quando nós chegamos lá, nós começamos a orar. O camarada começou a suar igual tampa de chaleira. E quando ele estava suando, Deus revelou que ele tinha um negócio na casa dele que era consagrado, que ele tinha ganhado. Ele lembrou que ele tinha ganhado um caixãozinho com a caveirinha dentro. E quando ele pegou aquilo, que a gente quebrou aquilo, o menino que 3 meses não andava, ele voltou a andar novamente, como anda até hoje, para a glória de Deus, porque essas coisas atingem pessoas. Então observa o que eu estou te falando aqui nessa noite. E aí agora eu vou dar uma pista para orar para vocês. Eu tenho que tomar muito cuidado, irmão. Eu sinalizei alguns sintomas aqui que caracterizam que às vezes o demônio está agindo na vida das pessoas, e a gente tem que estar atento. Não significa que, pastor, porque está acontecendo um negócio desse comigo aqui, eu estou endemoniado. Não é isso. Mas a somatória dessas coisas aqui
Que eu vou falar aqui, se acontece com você, fica atento. Porque às vezes você pode estar sendo atacada. Às vezes você pode estar sofrendo ataques espirituais. Porque a gente sofre ataque espiritual. Escuta o que eu vou te dizer. Uma coisa interessante, eu sempre falo, existe diferença entre possessão e opressão. Um verdadeiro cristão jamais ele vai ficar possesso por demônios. Mas um cristão pode sofrer opressão do inimigo. Quando ela vem, e às vezes começa a atingir a vida da pessoa. Eu me lembro que quando eu fiz uma campanha com o presbítero Márcio e alguns irmãos para uma pessoa que tinha 30 tumor no pâncreas, e que a medicina desenganou, dizendo não tem jeito, vai morrer, câncer no pescoço para todo lado. Nós fizemos uma campanha de 7 dias lá, orando, Deus revelando, manifestando o poder dele. Mas no 7º dia, quando a pessoa voltou no médico, me ligou chorando, falando: olha, quando o médico fez o exame, sumiu tudo que estava no meu pâncreas, porque tem coisa que é espiritual. Agora deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Tá, aconteceu, pastor, sumiu tudo, tá, e qual que é a posição que você tomou? Porque se Deus faz alguma coisa na minha vida e na sua vida, e a gente não toma posição nenhuma, a brecha continua aberta, e o diabo, como veio de uma vez, vai voltar de novo, como tem feito na vida de muita gente. Então preste atenção. Nervosismo, dores de cabeça constante, principalmente se for na quarta, na sexta-feira. Insônia, a pessoa não consegue dormir. A pessoa deita, vira para lá e para cá, não consegue dormir. Medo, a pessoa tem medo de tudo, tem medo de viver, tem medo de sair de casa. A pessoa que sente desmaios, ataques. Essa pessoa que tem esse sintoma, desejo de suicídio, ai meu Deus, eu quero morrer e tudo. Tome cuidado. Doenças que os médicos não encontram, visões de vulto, ouve vozes e tem vício que lhe destrói a sua vida. Não consegue largar a bebida, não consegue largar a droga, não consegue largar isso, largar aquilo. Essa pessoa pode estar sendo atacada por espíritos. Essa pessoa pode estar sendo atacada por espíritos. Então preste atenção. Porque normalmente quando as pessoas têm isso aqui, nervosismo que cega ela, dores de cabeça constante, ou a pessoa tem insônia, medo, desmaio, ataques, desejo de suicídio, doenças que o médico não encontra, vê a visão de vulto, audição de voz, tem vícios que lhe destrói a sua vida. Normalmente quando você chega para essa pessoa, alguém sente isso, vou orar para você, normalmente essas pessoas manifestam. Por quê? Porque estão sofrendo ataques do inimigo. Porque o inimigo, ele é espiritual. Paulo disse em Efésios 6, versículo 10: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades dos ares nas regiões celestiais. Portanto, revestível de toda a armadura de Deus, para que no dia mau vocês possam ficar firmes. Então o dia mau existe. O ataque, ele é constante contra a nossa vida. Como nós vamos fazer, pastor, para essas coisas? Primeiro passo, abra seu coração para Jesus entrar. Primeiro passo, fala: Jesus, eu abro meu coração, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Porque quando eu abro o coração para Jesus, eu estou fechando as brechas para Satanás. Segundo passo que a pessoa tem que fazer, começa a participar das reuniões de oração da igreja. Ore, porque não tem demônio que resista à oração. Toda pessoa, quando está oprimida, se ela chegar para uma pessoa que está debaixo da oração, que oram, eles não aguentam, eles têm que sair, porque a oração, ela tem poder. Então participe de orações, leia a Bíblia diariamente, porque a libertação, ela vem pelo conhecimento da verdade. Procura andar em santidade, procura se afastar dos ambientes que Deus não estaria. Procura buscar o batismo com o Espírito Santo. Procure vigiar. Porque se você fazendo isso,
você pode ter certeza que Deus vai te libertar de tudo. Eu não sei se vocês foram como eu. Quando eu vim para a igreja, morria de medo de cair na igreja, morria de medo de ir nas concentrações de libertação, porque como eu era um cara meio encapetado, e eu estava até falando esses dias aqui na escola dominical, Thalita até riu muito que eu estava falando, até hoje eu sou um menino meio assombrado. Sou meio assombrado porque, pastor Fidel, eu falo porque eu até hoje, com 48 anos de idade, se deixar sozinho dentro de casa, eu tenho que acender as luzes tudo dentro de casa, porque no escuro eu não fico. Mas a Fabiane pode estar sozinha em Deus, que ela apaga tudo, ainda dá glória a Deus, aleluia. A Lorena, a Larissa fica no escuro, mas eu não fico, pastor. Eu sei que isso é um inimigo. Tem gente que tem medo disso, irmão. Eu termino aqui essa palavra para orar para vocês, te dizendo, escuta aqui, todos nós precisamos de uma libertação em alguma área da nossa vida. Todos nós que estamos aqui precisamos de uma libertação de alguma coisa. Talvez a libertação de ficar chamando Nossa Senhora Aparecida. Talvez a libertação de ficar chamando capeta. Talvez a libertação de ficar falando só palavrão. Talvez a libertação da pornografia. Talvez a libertação da masturbação. Talvez a libertação de outra coisa. Mas todos nós, ou até mesmo das vozes que andam nos chamando. E todos nós precisamos de uma libertação. Eu quero encerrar essa palavra. Melhor remédio é Jesus. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o valente maior, que quando a gente abre o coração, ele começa a tirar as coisas do inimigo e do mundo, e começa a colocar o fruto do Espírito, dons espirituais, começa a transformar a nossa vida, e a gente se torna uma nova criatura na presença de Deus. Se coloca sob os teus pés.